Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor durante toda essa semana. Estamos falando sobre o doce Espírito Santo, né, que é o próprio Deus. Então, se você ainda não faz parte dessa turma que ama a palavra de Deus, venha fazer parte conosco, venha participar, combinado? Então, antes de nós começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, porque quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante. Então, se essa mensagem está te abençoando, mande para mais pessoas, abençoe as mais pessoas, combinado? Vamos abençoar, vamos espalhar as boas novas, amém? Então, na nossa meditação dessa quinta-feira, nessa jornada de hoje, vamos continuar falando sobre o nosso Consolador, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Lá em João, no capítulo 16, né, nós estamos lendo 16, a partir do versículo 7, nós lemos o 8, e hoje nós vamos dar continuidade, né? Então vamos lá, diz assim, ó: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, né? Quem vai nos convencer? Nós falamos sobre isso ontem, né? Que é o Espírito Santo que nos convence, que nos persuade ao que? A entender que o pecado nos separa de Deus, né? Então hoje nós vamos estar dando continuidade a tudo isso. Então nós precisamos entender, primeira coisa, qual é o propósito, porque o Espírito Santo nos convence, né? Então convencer do pecado, ou seja, fala de expor esse pecado, fala de refutar, fala de reprovar, fala de desmascarar o pecado, nos levando ao arrependimento genuíno. Então o Espírito Santo nos convence com o propósito. Qual o propósito? De expor o nosso pecado, de refutar, de reprovar, de nos mostrar que a forma como nós estávamos andando está errada, né? Vai contra as leis do Senhor. Trazendo o quê? Trazendo ao nosso coração arrependimento genuíno e verdadeiro, para que possamos mudar de rumo, né? Mudar de caminho. Se estamos andando pela porta larga, irmos pela porta estreita, não é verdade? Então vamos lá. Então nós precisamos entender que o pecado, ele nos separa do Senhor, né? Por isso o Espírito Santo de Deus, ele quer nos convencer do quê? Do pecado, nos convencer que nós estamos errados, que tudo aquilo que nós estávamos fazendo, o caminho que nós estávamos andando, o pensamento que nós tínhamos, estava indo tudo contra o quê? Contra Deus e contra a vontade de Deus. Por quê? Porque quando se fala em pecado, se fala da rebelião contra Deus e suas regras. E quais são as regras de Deus? Nós sabemos, né? As regras do Senhor estão na sua palavra. Aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é permitido, aquilo que não é. Tanto comportamento, pensamento, sentimento, tudo está na palavra de Deus. Então o Espírito nos convence para que possamos andar como? Andar como Jesus andou. Amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, viver e estar da forma como Jesus estava. Lembra que no primeiro dia eu falei que a única forma de nós termos Deus Pai e Deus Filho dentro de nós é permitindo que o Espírito Santo habitando em nós? Por quê? Porque Ele é Deus e Ele habitando em nós, vamos ter o que dentro de nós? Vamos ter o Deus Pai e o Deus Filho também. E aí nós vamos ter um caminhar que agrada ao Senhor, não é verdade? Então nessa jornada de hoje, que a nossa meditação possa ser o quê? Possa ser qual é o pecado que está nos separando do Senhor, né? Qual é o pecado que está nos distanciando da sua presença, que está nos distanciando da santidade. O nosso Deus, ele é santo, santo, santo. Então o Espírito nos convence aonde nós estamos errando e falhando. Por quê? Para que possamos viver também em santidade, não é verdade? Então vamos lá. O pecado, ele nos afasta de Deus. Sendo assim, o que o Espírito faz? O Espírito nos convence para que haja confissão e perdão. Ou seja, nós precisamos nos arrepender genuinamente dos nossos pecados, confessá-los, né? E receber o perdão de Deus. Mas somente receber? Não, nós também precisamos perdoar os outros, não é verdade? Precisamos transmitir esse perdão. E até nisso você vê como o Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração. Por quê? Porque do mesmo jeito que nós recebemos o perdão de Deus, nós temos que transmitir esse perdão. Então, qual é o propósito de sermos convencidos pelo Espírito?
Qual que é o propósito? O que você acha? Por quê? Para quê? Qual a finalidade que o Espírito Santo nos convence? Só para nós termos um entendimento? Ah, tá, eu estava pecando, eu estava errado. Ah, isso que eu estava fazendo não está certo. O caminho que eu estava andando não é o caminho certo. É só para isso? Não, como eu falei, né, até ontem. Não adianta nós termos esse entendimento e não mudarmos o nosso rumo, né? E não praticarmos, porque o Espírito, ele quer aplicar em nós. E esse aplicar, fala um aplicar de comportamento, ou seja, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, para mim, para você, para todos nós, né, que estamos vendo a jornada de hoje. Quantos de nós aqui gostamos de nos mudar para uma casa limpa, para uma casa cheirosa, para uma casa nova, com acabamento bem feito, aonde não tem entulho, aonde não tem sujeira, aonde não tem bicho, onde não tem praga, mas uma casa limpa, uma casa nova, uma casa que quando você entra, você percebe um cheirinho de novo, tudo ali brilhando, tudo novo. Você olha para um lado, você olha para o outro, a parede tá branca, né? Você olha para o chão, tá brilhando, você olha os móveis, tá tudo novinho. Quem não gosta, não é verdade? Todos nós gostamos, né, de nos mudar e mudar para uma casa linda, uma casa limpa, uma casa aconchegante. E a pergunta é: o Espírito Santo, se ele nos convence do pecado, é para quê? É para que esta casa aqui, esse templo, fique como? Limpo, cheiroso, agradável, não é verdade? Por quê? Porque o Espírito, que é o próprio Deus, vai fazer morada onde? Dentro de nós. Lembra que eu falei para vocês, né? Nós estamos falando toda essa semana sobre o Espírito e eu falei que o Espírito, ele habita em nós, nós somos o seu templo, né? E esse templo precisa estar como? Precisa estar limpo, precisa estar perfumado, precisa estar cheiroso, sem entulho, sem praga, sem bicho nenhum. E como vai acontecer isso? O Espírito Santo vai nos convencer e vai mostrar os lugares que precisam ser limpos, os lugares que nós precisamos tratar, que nós precisamos limpar, que nós precisamos tirar o entulho, porque ninguém gosta de se mudar para um lugar onde existe acumulador, não é verdade? Você já foi naqueles lugares onde a pessoa ela é acumuladora? Você chega ali, tá tudo entulhado, tem bicho, tem rato, tem um monte de coisa, tá tudo ali jogado, tá tudo um mau cheiro. Então você imagina, o Espírito Santo, ele vem fazer morada dentro desta casa, dessa habitação, né? Aí ele chega aqui, ele tenta nos convencer para que haja em nós um arrependimento, uma confissão e uma mudança de direção, né? Então o propósito do Espírito Santo nos convencer é para que nós venhamos a mudar o rumo, né? Andar pela porta estreita, mudar o nosso rumo para que ele se agrade desta casa, para que ele se agrade deste templo, para que quando o Espírito Santo vier aqui morar e habitar dentro de nós, ele encontre uma casa cheirosa, uma casa limpa, uma casa perfumada, uma casa agradável. Eu não falei que o nosso Deus é santo, santo, santo 3 vezes. Imagina um Deus santo como é o nosso Deus, majestoso, maravilhoso, né? Dentro de nós, o Espírito, ele é extremamente sensível, ele é uma pessoa habitando dentro do nosso coração, no nosso espírito, né? Para falar conosco. O Espírito nos guia, o Espírito nos faz lembrar daquilo que nós ouvimos, o Espírito nos consola como nós falamos, o Espírito nos orienta, o Espírito veio para estar conosco todos os dias. Ele merece estar numa casa limpa, ele merece estar em um ambiente cheiroso, perfumado. Então tire toda a sujeira do pecado, tire toda a imundícia do pecado, né, que te separa, que me separa de Deus. Nós precisamos tirar para que ele encontre em nós este lugar lindo, este lugar maravilhoso de habitação. E o Senhor, ele quer que nós cuidemos deste templo, desta casa, né, tanto o exterior, fisicamente, com a nossa saúde, quanto o interior, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com aquilo que nós trazemos, né, as nossas cargas, né, as nossas demandas, vamos dizer assim, tudo aquilo que nós carregamos, não é verdade? Ele quer curar, ele quer tratar, ele está aqui para fazer morada em nós. Então, a finalidade do Espírito Santo nos convencer é para ter esse templo limpo. Para quê? Para ele fazer habitação, para ele morar. Então, qual é o propósito? O propósito é para sermos constantemente purificados do pecado, pois o pecado nos separa de Deus. Então, o propósito do Espírito Santo em nos convencer é para que constantemente sejamos purificados, separados, não é verdade? Para que ele possa habitar e morar em nós. Queridos, pensa comigo, você aí que está aí desse lado, me ouvindo agora, recebendo esta mensagem nessa jornada de hoje, como é bom chegar num ambiente cheiroso,
Como é bom estar num ambiente agradável, né? Então que nós possamos nos preocupar em ser este ambiente agradável ao Espírito, em ser esse templo agradável ao Espírito Santo, para que ele possa falar conosco, para que ele possa se mover em nós, para que ele possa se mover através de nós, abençoando outras vidas e outras pessoas. Amém? Então que nesta jornada desta quinta-feira você possa meditar nisso. Será que eu tenho sido uma casa, um templo cheiroso, perfumado, um ambiente onde o Espírito Santo gosta de estar, gosta de habitar, não é verdade? Permita que ele te convença, que ele exponha mesmo o seu pecado, que ele exponha, que ele refute, que ele reprove tudo aquilo que não agrada, porque quando tudo isso sair, a casa estará limpa, perfumada, maravilhosa, para o Senhor habitar, para o Senhor se manifestar, para o Senhor se revelar. E como é bom poder ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando conosco, não é verdade? Então que nessa jornada de hoje você abra o seu coração e fale: Espírito Santo, venha fazer morada e venha limpar, venha expor realmente, venha expor tudo aquilo que não te agrada, para que eu confesse e receba o seu perdão e seja um templo limpo e abençoado para a glória de Deus. Amém? Então na nossa jornada de hoje, essa é a meditação que eu quero deixar para você. Seja esse templo limpo, purificado pelo Espírito Santo de Deus, e permita ele te convencer para que você seja tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. Amém? Deus te abençoe e amanhã eu te espero aqui para nossa próxima jornada de lições. Fiquem com Deus e até amanhã.